Sejam todos bem-vindos. Quem esteve aqui ontem às 9 horas da manhã, levanta as mãos, por favor. Desde ontem, existe uma palavra que quando eu estava meditando nela, ela mexeu muito comigo. E quando eu trouxe para a igreja ontem, eu vi que mexeu muito com a igreja. Essa palavra se encontra no livro de João, no capítulo 9. Um determinado cego estava em um determinado lugar e foram questionar o Senhor. Por que aquele cego nasceu daquela forma? Foi por causa dos pecados dele ou por conta dos pecados dos pais dele? E a resposta do Senhor foi a seguinte: nem uma coisa e nem a outra. É somente uma oportunidade de Deus manifestar o seu poder e a sua glória na vida deste homem. O Senhor realizou esse milagre de uma forma um tanto quanto curiosa. Ele passou por essa pessoa, por este homem, e fez assim, cuspiu no chão, fez o barro, e ele passou nos olhos do cego. Nisso, o cego, ele pediu para que fosse lavar os olhos. Quando ele foi, lavou, e ele voltou enxergando. Por que o Senhor cuspiu no chão e fez barro? A mesma coisa que eu falei ontem, eu vou dizer hoje. Eu não entendi o sentido disso, eu não entendi o porquê. Ontem eu perguntei, quem achou nojento? Boa parte falou, é nojento mesmo. Porém, quando nós fomos averiguar o porquê, culturalmente falando, aleijados, deficientes, cegos, paralíticos, eram considerados amaldiçoados. Até por isso, a seguinte pergunta: quem foi que pecou? Porque eles entendiam que era maldição. Então, como sinal de desprezo, até uma certa rejeição, todas as pessoas passavam por eles e faziam e saíam andando. O que o Senhor fez? Aquilo que representava humilhação foi um instrumento que o Senhor usou para que aquele homem fosse honrado. Então o que nós temos que ter dentro de nós? Aquilo que um dia foi sinônimo de humilhação em nossas vidas, Deus vai usar do mesmo instrumento, da mesma situação, para curar o nosso destino. Nós precisamos ter um foco, nós precisamos colocar força, e entenda que não existe nada perdido. Repita comigo, não existe nada perdido. No livro de Eclesiastes diz que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Existe o tempo de guerra e existe o tempo de paz. Só tem um jeito de nós alcançarmos os resultados que nós temos, o desejo, a vontade que nós esperamos alcançar. Por intermédio, repita comigo, da guerra. Nós estamos em guerra. Nós sabemos que uma vida com Deus não significa uma vida isenta de problemas ou de dificuldades. Não, muito pelo contrário. O Senhor já nos alerta sobre isso. Olha o que diz no livro de Salmo 34, versículo 19. Repita comigo, muitas são as aflições do justo. Aqui não diz que o justo teria pouquíssimas aflições. Aqui não fala que o justo teria pouquíssimas lutas. Aqui não fala que o justo teria pouquíssimos desafios. Já deixa muito claro. Muitas são as aflições de um justo. Olha como está na NVT. O justo enfrenta, repita comigo, muitas, de novo, muitas dificuldades. Uma vida com Deus não significa ser uma vida isenta de problemas, de lutas e dificuldades. Mas uma vida com Deus nos garante vitórias sobre todas elas. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: não é possível você vencer todas as lutas. Todo mundo não vence todas. Repita comigo,
Mentira. De novo, mentira. Você só é derrotado naquilo que você aceita ser derrotado. Porque se nessa passagem, é que eu não separei ela inteira, diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de... Então Ele pode dar vitórias em todas elas. Só que muitos acabam acreditando nessa mentira. Que algumas vitórias nós vamos vencer, algumas batalhas nós vamos avançar, outras nós seremos derrotados, envergonhados. E acabam o quê? Se intimidando. Quando nós nos intimidamos, repita comigo, retrocedemos. Existe uma passagem na Bíblia que diz: nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Então retroceder significa derrota? Sim, retroceder significa derrota. Olha o que diz no livro de Filipenses 1, versículo 28. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem ao seu casamento. Não se deixem intimidar por aqueles problemas que se opõem à sua empresa, ao seu financeiro. Não deixe se intimidar por aqueles problemas que se levantam contra a sua saúde. Quando nós falamos de problemas, quando nós falamos de lutas, nós estamos falando de oportunidades de vivermos a glória do Senhor. Esse cego, a resposta do próprio Senhor foi: não é consequência de absolutamente nada. É somente uma oportunidade da glória de Deus se manifestar na vida dessa pessoa. Muitos, quando chegam a má notícia, quando são pegos de surpresa por aqueles imprevistos, se intimidam, acabam dando como a causa já perdida, acabam acreditando que já foi, que já era, que não tem como restaurar, que não tem como recuperar, não tem como restaurar o casamento, não tem como recuperar o nome que está sujo, não tem como recuperar o financeiro, não tem como recuperar os clientes que foram perdidos, não tem como recuperar aquelas situações que causaram muita derrota, humilhações, vergonha e choro. Só que nós sabemos, tudo tem jeito, tudo tem saída e tudo tem solução. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês, repita comigo, é maior do que aquele que está no mundo. Por que nós não podemos nos deixar intimidar? Porque aquele que está em nós, repita comigo, o meu Deus é maior do que o meu problema, do que as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas aflições. Por isso que nós não podemos nos deixar intimidar. O meu Deus é maior do que tudo isso. Olha como está na OL. Meus queridos amigos, vocês pertencem a Deus. E repita comigo, e já está ganha a vossa luta. Repita comigo, a minha luta já está ganha. De novo, a minha luta já está ganha. De novo, mas com força. A minha luta já está ganha. Por isso que nós não podemos nos deixar intimidar. Mesmo estando ganho, pelas pessoas não terem o discernimento disso, acabam retrocedendo, desistindo, aí vem aquele pensamento, deixa esse para lá, já foi, já era. Mas o Senhor diz, meus queridos amigos, vocês pertencem a Deus, e já está ganha a vossa luta contra aqueles que se opõem. Aqueles que se opõem contra o quê? Contra a sua vida. Contra o seu financeiro. Contra a sua saúde. E assim por diante. Olha o que diz em 1 Samuel 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, faça, repita comigo, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Aqui nós vemos uma nação, uma cidade que já começou fazendo tudo errado. Quer a receita para a vitória? Ou melhor, quer saber qual é a receita para a derrota? Comece a negociar a sua vida. Entenda e repita comigo, por favor. A minha vitória
a minha vida, o meu casamento, o meu financeiro não está em negociação. Aqui nós vemos um povo que quando o problema chegou, de cara, eles já disseram: nós nos sujeitaremos a você. Nós vamos aceitar essa situação. Por que eles fizeram isso? Porque eles se sentiram intimidados. Eles não acreditavam que eles poderiam ter sucesso. Eles não acreditavam que eles poderiam ter êxito. Eles não acreditavam que eles poderiam ter vitória. Então eles entenderam a chegada daquele amonita como um problema que chegou para vencer. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Aqui nós já vemos pessoas que começaram totalmente na direção errada. Eles começaram negociando aquilo que eles não poderiam negociar. Quando nós negociamos a nossa vida, o nosso casamento, entenda, o inimigo sempre vai tirar alguma coisa. Quando você aceita se sujeitar a um determinado problema, o problema sempre vai tirar alguma coisa de você. No caso desse povo, Naás queria arrancar o olho direito de cada um. Arrancar a liberdade, tirar a alegria, tirar a paz. No nosso caso, não é diferente. Ele quer arrancar a nossa empresa, ele quer arrancar o nosso cônjuge, o nosso trabalho, ele quer tirar a nossa paz, a nossa alegria, ele quer tirar absolutamente tudo. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Repita comigo: se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Ninguém pode estar mais interessado na sua vitória do que você mesmo. Entenda que aqui eles disseram: se ninguém vier nos socorrer, se ninguém tiver um interesse em nos ajudar, se ninguém tiver um interesse em lutar por nós, então vai ser assim mesmo. Quando na verdade não é assim que as coisas funcionam. Se nós pegarmos, por exemplo, a história de Bartimeu, um outro cego. Jesus estava passando por ele. Ele viu a oportunidade e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem estava passando por ele? Quem? O homem mais amoroso, o homem mais cuidadoso, o homem mais zeloso e o homem que sabia de tudo o que estava acontecendo. Foi Jesus que ofereceu ajuda? Foi Jesus que estendeu as mãos? Foi Jesus que chegou nele e falou: eu posso fazer algo por você? Por que não foi Jesus? Porque ninguém pode estar mais interessado na nossa vitória do que nós mesmos. E muitos acabam se questionando: ai, mas ninguém veio me ajudar. Na hora que eu mais precisei, ninguém veio me ajudar. Todos viraram as costas para você. Todos viraram as costas para mim. Todos me abandonaram. Bem-vindo à vida. É assim que funciona. Só que não espere que as pessoas lutem as batalhas que você não quer lutar. Não espere que as pessoas vão e reivindiquem aquilo que é seu por direito, se você não está disposto a reivindicar. Não espere que as pessoas coloquem força, se você não está disposto a colocar força. Não espere que as pessoas lutem por você, se você não estiver disposto a fazer o que precisa ser feito. Aqui nós vemos um grupo de pessoas que claramente estava depositando a sua esperança fora. Só que a nossa esperança, repita comigo, a minha vitória não vem de fora, mas sim de cima. Não é de fora. Eles estavam se apoiando em homens. E aqui fica muito claro que por essa confiança em homens, eles acabaram se tornando uma nação, uma cidade extremamente covarde, insegura. Porque não acreditavam em si, não acreditavam em Deus, não temiam a Deus, não confiavam que o Senhor poderia fazer, não acreditavam que Ele poderia realizar. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e repita comigo, e ele ficou furioso. De novo, e ele ficou furioso.
Aqui nós estamos falando de uma indignação. Então qual que é o primeiro passo para a vitória? Troque intimidação por indignação. Só que aqui nós vemos um homem que não teve uma indignação humana. Não foi uma fúria humana, mas uma fúria, repita comigo, divina. Tem diferença? Tem diferença. Olha o que diz no próximo versículo. Pois a ira do homem não produz, repita comigo, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Existem pessoas que realmente ficam revoltadas quando a má notícia chega? Ficam furiosas? Sim. Resolve alguma coisa? Não. Porque não é a fúria vinda do Espírito, mas a fúria vinda da carne. E normalmente quando nós nos indignamos de uma forma carnal, sabe o que acontece? As precipitações. Aí nós começamos a falar o que não deve, aí nós começamos a fazer o que não deve ser feito, aí nós começamos a jogar para cima, aquilo que nós não podemos jogar. E por que nós temos que nos indignar da forma certa? Porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. O que isso quer dizer? Nós não lutamos com armas humanas. Nós não enfrentamos as nossas batalhas de forma natural. 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, repita comigo, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha como está na Viva. É verdade que eu sou um ser humano comum e fraco. Sem Deus, nós somos comuns e fracos. A nossa capacidade é pequena, o nosso poder é pequeno, a nossa força é pequena. Quer saber qual que é a prova disso? Se você soubesse e pudesse resolver aquilo que você está enfrentando, você já não teria feito? A começar por mim. Eu já teria resolvido há muito tempo. Só que a verdade é que eu sou um ser humano comum e fraco. Porém, não emprego planos e métodos humanos para ganhar minhas batalhas. Uso poderosas armas de Deus e não as que são feitas por homens, para derrubar as fortalezas do diabo. Por que é tão importante nós entendermos isso? Olhando do aspecto profissional, quem já passou por isso, ou já viu acontecer isso? Uma pessoa que é dona de uma empresa, ela está passando por muitos problemas dentro da empresa, o negócio não está crescendo, o negócio não está caminhando, o que ela faz? Ela muda a estratégia. E não resolve nada. E continua a não dar certo, ela muda a forma de atuação. Ela vai tentar buscar outro território, ela vai buscar outras técnicas de venda, ela faz curso, faz isso, aquilo, tenta se aliar com outras pessoas que ela julgam ter importância, ter um peso no ramo dela, e continua do mesmo jeito. Quem já passou ou presenciou na vida de alguém algo parecido com isso? Muitos. Muitos. E por que não foi resolvido? Porque o sobrenatural nós não conseguimos resolver de forma natural. O sobrenatural somente se resolve de forma sobrenatural. E o grande foco da palavra vai começar justamente agora. Eu vou ler só parte dos versículos, mas anota aí, se você puder, Juízes 20. Você vai ler Juízes 20 inteiro. Lá fica claro que nós podemos lutar e nós podemos ser derrotados. Nós podemos lutar da forma certa e alcançarmos o sucesso. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhe dizer: que crime terrível foi cometido em seu meio. O que aconteceu? O que está escrito antes? Um determinado homem foi se estabelecer em uma cidade vizinha. Quando ele chegou nessa cidade vizinha, os líderes dessa cidade vieram até o lugar onde ele estava, com o intuito de tirar a vida dele e de violentar a mulher dele. Não conseguiram tirar a vida dele, mas violentaram a mulher dele até a morte. Indignação, fúria, com certeza.
Foi um homem que viveu algo terrível, viveu uma tragédia, mas ele não aceitou. Não vai ficar por isso. Não vai ficar desse jeito. Então ele foi se posicionar. Entreguem os homens perversos de Gibeá, para que executemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espadas chegaram a Gibeá para se juntar à tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros, havia um grupo de 700 canhotos e cada um deles conseguia tirar uma pedra com uma funda e acertar, repita comigo, um fio de cabelo. Imagine o quanto esses inimigos não eram habilidosos. Imagine o quanto esse problema não era um problema grande. Eles tinham a habilidade de jogar uma pedra com uma funda e acertar um único fio de cabelo. O que isso quer dizer? Existem problemas e problemas em nossas vidas. Existem aqueles problemas que nós conseguimos ajeitar, resolver facinho? Sim. Existem aqueles que têm uma dificuldade maior? Sim. Existem aqueles que nós temos que caminhar uma milha a mais, nós temos que nos esforçar, nós temos que lutar, que nós não conseguimos vencer do dia para a noite? Sim. E esse era o tipo de problemas que eles iriam enfrentar. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: qual das tribos deve ir primeiro atacar o povo de Benjamim? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim, que estavam defendendo a cidade, saíram, e repita comigo, e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Quantos israelitas foram mortos? Aqui essa batalha, sabe quantos faziam parte do exército dos israelitas? 400.000 homens. Sabe quantos eram os inimigos? 26.000 homens. E eles estavam sendo derrotados. Sabe o que esse texto quer dizer? Esse é o famoso, tinha tudo para dar certo, mas está dando errado. Esse é o famoso, tem tudo para eu ter vitória, a vantagem aparentemente está comigo, eu tenho os recursos, eu tenho a capacidade, eu tenho o número, eu tenho ideias, eu tenho um ótimo trabalho, eu tenho absolutamente tudo, mas mesmo assim eu sou derrotado. Quem já passou por isso em algum momento na sua vida? Então vocês sabem como que é. Aqui nós vemos homens que eles consultaram ao Senhor. Sim, eles oraram. E o Senhor disse, vá primeiro Judá. Só que mesmo assim, eles foram derrotados. Olha o que diz no 22. Mas os israelitas animaram-se uns aos outros e mais uma vez assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Ânimo, boa vontade, pensamentos positivos não significam nada se você estiver lutando da forma errada. Porque existem pessoas que são derrotadas, mas elas não dão como causa perdida. Elas se animam, colocam força e vão lá. No dia seguinte vai ser diferente. Eu vou me colocar no mesmo lugar e eu vou tentar de novo. E o que acontece? Acabam vivendo o mesmo resultado. Porque não basta nós lutarmos. Nós precisamos lutar da maneira certa. Porque quem luta da maneira errada, repita comigo, patina. Ou seja, não sai do lugar. Lutar da maneira errada significa o quê? Não significa que você tem preguiça. Significa que você se esforça. Significa que você acorda cedo, que você dorme tarde. Significa que você dá o teu suor, o teu sangue. E mesmo assim, as coisas não se resolvem. Se nós pegarmos, por exemplo, as muralhas de Jericó, por que eles tiveram êxito? Porque eles lutaram da maneira certa. Porque se eles estivessem lutando da maneira errada,
Eles teriam dado todas aquelas voltas, eles teriam feito tudo aquilo durante aqueles 7 dias, e sabe qual teria sido o resultado final? Cansaço, frustração, desânimo e derrota. E muitos se empregam exatamente, se enquadram exatamente nessa característica. Eles tinham subido a Betel e chorando na presença do Senhor até a tarde. Haviam perguntado ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim? E o Senhor tinha dito, repita comigo, saiam e lutem contra eles. Saíram no dia seguinte para lutar novamente com os homens de Benjamim. Percebam que nas 2 oportunidades, eles consultaram o Senhor, correto? Vamos trocar. Nas 2 oportunidades, eles oraram. Resolveu alguma coisa? Não. Então não foi falta de orar. Só que existe uma passagem na Bíblia que diz: existem castas de demônios, qualidades de demônios que só saem por intermédio de... Hoje nós vamos abrir o nosso 2º jejum. Se você tiver um entendimento, entender à risca essa mensagem, na verdade eu não precisaria nem pregar, só pela leitura de vocês entenderiam facilmente. Vocês vão se posicionar de uma forma diferente no que diz respeito ao jejum. Porque aqui não é falta de oração. Muitos, se não todos, isso eu posso falar com absoluta certeza, em algum momento de suas vidas, oraram, e o que mudou? Nada. Foi falta de colocar o joelho no chão? Não. Foi falta de estar na igreja? Não. Foi falta de participar dos cultos? Não. Não foi falta de absolutamente nada. Só que existem lutas que uma oração resolve? Sim. Existem lutas que só uma oração resolve? Não. E está aí a resposta porque que muitos não entendem. Senhor, mas eu estou fazendo. Eu estou indo. Dia após dia, mês após mês. Eu estou lá, estou levando o meu propósito, estou orando, estou coisando, mas parece que não vai. Só que cada batalha exige algo diferente de você. Aquilo que deu certo uma vez, não quer dizer que vai dar certo de novo. Aquele que funcionou uma vez, não quer dizer que vai funcionar de novo. Mas os homens de Benjamim, que haviam partido de Gibeá, mataram mais 18.000 israelitas, todos hábeis no uso da espada. Repita comigo, todos hábeis no uso da espada. Mais uma vez, não eram, eu ia usar não eram homens comuns, eram homens hábeis, que sabiam o que estavam fazendo, que tinham capacidade, e mesmo assim estavam sendo derrotados. Percebam que em 2 dias de batalha, eles perderam mais de 40.000 homens. Eles estavam sendo derrotados por um exército com 26.000 soldados. Qual é o sentido disso? Por que acontecer isso? Então, o que nós precisamos entender? Repita comigo, eu vou parar com as tentativas e eu vou começar a dar o tiro certo. Pare com as tentativas. Pare de achar que vai ser diferente se você continuar do mesmo jeito. Não adianta nada, bom ânimo, não, amanhã vai ser um novo dia. Mas se você fizer as mesmas coisas, você vai viver os mesmos resultados. Ou nós fazemos diferente, ou nós caminhamos uma milha a mais, ou nós mudamos, ou nada vai mudar. Muitos têm tido fracasso atrás do outro, e não entenderam que é porque estão fazendo do seu próprio jeito. Aqui nós vemos homens que estavam fazendo do próprio jeito, e não estavam tendo o resultado que eles desejavam. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o que diz no 20:26. Então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor, repita comigo, e jejuaram até a tarde.
Vamos juntos. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e oferta de paz. Perceba que o posicionamento foi totalmente diferente. Perceba que eles fizeram coisas totalmente diferentes. Se nós pegarmos a história de Gideão, quem se lembra da história de Gideão? Com quantos homens ele foi à batalha? 300 homens. Quando o anjo apareceu para ele a primeira vez, ele disse assim para o anjo: se tudo o que você está falando é verdade, porque o anjo tinha falado que o Senhor seria com ele, que ele alcançaria a vitória, e assim por diante. Se tudo o que você está falando é verdade, fique aqui, que eu vou até o pasto, eu vou pegar determinadas oferendas, determinadas ofertas, e eu vou apresentar como sacrifício. O Senhor recebeu? Sim, ele recebeu. Mas se vocês continuarem a leitura, chegou uma hora que o anjo voltou e disse o seguinte: agora pegue, vai lá, pegue aquela determinada oferta, daquele jeito, daquela maneira, apresente ao Senhor, e só depois daquilo, Gideão teve sucesso. Deus recebe aquilo que eu quero entregar? Repita comigo, recebe. Mas o que muda a sua vida é quando você entrega aquilo que Ele quer receber. É isso que tem poder para mudar a sua vida. É isso que tem poder para mudar a tua história. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor novamente. E eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim ou devemos parar? O Senhor disse, repita comigo, vão, amanhã, vamos juntos, vão, amanhã eu os entregarei em suas mãos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá. Avançaram contra todos os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade como antes e começaram a matar os israelitas. Começaram ao quê? Eles começaram a perder a batalha de novo. Mas eles fizeram diferente. Por que eles estavam perdendo de novo? Até agora, você não estava falando que para eu viver algo diferente eu preciso fazer diferente? Eles fizeram e começaram sendo derrotados. Só que é aí que está. O seu momento não define o seu resultado final. Repita comigo, o meu momento não define o meu resultado final. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade. Como antes, começaram a matar os israelitas. Cerca de 30, repita comigo, 30 israelitas morreram. Eu continuo, nos campos abertos, ao longo da estrada que vai para Betel e da estrada que leva de volta a Gibeá. Aos guerreiros de Benjamim, gritaram, derrotamos vocês como antes. Repita, feche os seus olhos. Com seus olhos fechados, isso. Eles começaram a perder a batalha novamente. O resultado começou a se repetir. Muitos entraram nesses 52 dias de uma forma diferente. E parece que os resultados estão se repetindo. Parece que as coisas estão caminhando para o mesmo resultado final. Parece que vocês estão recebendo a mesma coisa. Aqui, os benjamitas começaram a dizer, nós derrotamos vocês novamente. Mas repita comigo, diga isso, dessa vez, não, dessa vez, você não venceu. Repita comigo, no meu casamento, não, no meu sentimental, repita comigo, não, na minha saúde, não, no meu financeiro, não. Pode abrir os seus olhos. Tudo estava caminhando para terminar igual. Só que perceba que já começou diferente. Nas duas batalhas, eles perderam 40 mil homens. Dessa vez, somente, não foi nem 30 mil, foi 30 homens. 10 mil soldados da tropa especial de Israel avançaram contra Gibeá.
A luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor, repita comigo, o Senhor ajudou a Israel a derrotar Benjamim, e naquele dia, que dia? Que dia? No dia que eles fizeram o jejum. Naquele dia, os israelitas mataram 25 mil, mais de 25 mil guerreiros de Benjamim. Com 400 mil, eles perderam para um exército de 26 mil, e depois, aqui diz, com 10 mil soldados, eles venceram mais de 25 mil. Quando nós entregamos, quando nós damos a resposta certa, quando nós não nos deixamos nos intimidarmos, nós temos tudo para fracassar, mas repita comigo, mas eu venço. Já é o inverso. Lá eles tinham tudo para serem derrotados, para serem vitoriosos, e eram derrotados. Em Deus, nós podemos ter tudo para perder, mas nós começamos a vencer. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram a atacaram os guerreiros de Benjamim. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca, repita comigo, de 30 israelitas. Perceba que da leitura anterior, a luta continuou. Então, depois de um tempo, eles tinham perdido quanto? Ainda somente 30. No início não tinha perdido 30, ali continuou com 30. Por quê? Porque as perdas acabaram. Quando nós nos posicionamos na fé, existe um momento que nós lutamos, parece que nada está acontecendo, mas tem uma hora que as perdas, repita comigo, cessam. E quando será a sua hora? Quando as perdas irão parar na sua vida? Quando as derrotas vão acabar? Repita comigo, hoje. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Volta no 39, por favor. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: derrotamos vocês como antes. Por isso eu pedi para vocês repetirem: hoje não, agora não, no meu casamento não, dessa vez não. Entenda que um posicionamento diferente gera vitórias totalmente, uma história totalmente diferente. Para muitos, não é falta de perseverança, não é falta de esforço, só estão lutando com as armas erradas. Não é falta de colocar o foco no lugar certo, só estão lutando com as armas erradas. Nós não conseguimos vencer o mal com as armas erradas, porque a arma certa mata na causa. A arma errada talvez trata somente a consequência, mas por não tratar a causa, o que acontece? A história começa a se repetir. Eu acabei deixando passar. O primeiro dia, eles se estabeleceram na mesma posição, numa posição. Foram derrotados. No segundo dia, eles se animaram e voltaram para a mesma posição. A mesma casa, o mesmo trabalho, o mesmo lugar, e foram derrotados. No terceiro dia, eles voltaram para onde? Para o mesmo lugar. No lugar onde eles foram humilhados, eles foram exaltados depois. No lugar onde eles sofreram grande derrota, eles viveram uma grande vitória. No lugar onde eles tinham tido um grande fracasso por 2 vezes, eles tiveram um sucesso extraordinário. Entenda que não é o fim. Só porque você perdeu neste lugar algumas vezes, não quer dizer que vai continuar do mesmo jeito. Os inimigos disseram: derrotamos vocês novamente. Disseram isso por 2 vezes. Por quê? Porque o inimigo vai insistir. Ele quer incutir na tua cabeça. É um jogo quase que psicológico. Ele quer incutir na tua cabeça que você já foi derrotado. Se esses homens tivessem deixado entrar essas palavras,
eles teriam parado enquanto eles estavam vencendo. Existem pessoas que realmente, por não ter uma visão ampla do negócio, elas estão vencendo. Elas só não têm um discernimento, mas elas estão vencendo. Elas estão caminhando. O inimigo fala, você está sendo derrotado, elas param. Mas eles estavam vencendo. Olha o que diz em Juízes 20:36. Então os homens de Benjamim viram, repita comigo, que estavam derrotados. O seu problema verá que ele será derrotado. Ele vai insistir contra você, mas ele não vai prevalecer. Ele vai colocar força para te derrubar, mas ele não vai te derrubar. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Repita comigo, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Por isso não tem por que você se deixar intimidar. O mesmo resultado que por muito tempo foi o mesmo fracasso, o mesmo choro, a mesma tristeza. Quando esses homens oraram, jejuaram, e entregaram aquilo que o Senhor queria, a vida deles foi mudada. A questão é, o que Deus está esperando de você? O que o Senhor está requerendo de você? Existem vozes que falam na nossa consciência, que muitas vezes, as pessoas pensam assim, eu acho que é coisa da minha cabeça, não precisa fazer não. Quem já passou por isso? Sabe como que funciona? Vocês pedem direção para Deus? Você pede para Deus te mostrar? Ele te mostra, mas você ignora. Porque aqueles pequenos caminhos, aquelas primeiras ordens que Ele dá, aquelas pequenos detalhes, sabe o que é? Ele te ensinando por onde você vai chegar no lugar que você tanto deseja. Às vezes as pessoas ficam esperando algo mirabolante. Não, são nas pequenas correções do dia a dia que o Senhor vai te mostrando. Você vai ter vitória? É por aqui, ó. Conserta isso, conserta isso, conserta isso. Mas por acreditar que é coisa da minha cabeça, que talvez eu não precise fazer, eu acabo deixando de lado. Onde eu estou querendo chegar? Você sabe o que precisa ser feito. Esses homens jejuaram, apresentaram ofertas, fizeram tudo o que precisava. Foi Deus que pediu? Aqui diz que Deus colocou esse pensamento na cabeça deles? Não, então eles sabiam que precisava ser feito. Então pare com tentativas. Não se arrisque. Vai, dê o tiro certo. Vai da forma certa. Já entra para matar, já entra para liquidar, já entra para vitória. Não pense que eu vou deixar isso aqui de lado e eu vou chegar no lugar onde eu quero. Não vai chegar. Se Deus está requerendo alguma coisa, entrega, porque assim vocês vão chegar. Eles não precisavam ter passado por essas derrotas. Eles não precisavam ter perdido mais de 40 mil homens. Eles não precisavam ter perdido mais de 40 mil soldados. Só que quando eles entenderam, as perdas acabaram. Você não precisa perder mais do que você já perdeu. Se você tiver o discernimento, quando você voltar para casa, você vai voltar e vai ler, porque eu pulei muita coisa. Vocês vão entender que quando nós lutamos, nós não lutamos como quem corre sem objetivo. Nós lutamos com o alvo certo. Eu sei onde eu vou tirar, eu sei onde eu vou fazer e eu vou ter sucesso. Amém? Feche os seus olhos, por favor. A palavra é autoexplicativa. Deus está te chamando para fazer do jeito dele. Porque o teu jeito te trouxe até o lugar que você está hoje. E entenda que para Deus nada é desperdício. Mesmo que vocês tenham perdido muito, na palavra dele mesmo diz, restituir-vos-ei todos os anos que foram consumidos. Então aquilo que você perdeu, você pode receber de volta? Não só pode, como vai. Mas você precisa fazer diferente. Não é falta de orar, não foi falta de orar, não foi falta de consultar a Deus. Mas o Senhor está requerendo algo específico de cada um. Quando esses homens entregaram aquilo que o Senhor esperava, o resultado foi
totalmente diferente. E é para isso que Deus está te chamando nessa manhã, para um resultado totalmente diferente. Ele está te chamando para viver algo totalmente diferente, para lutar segundo a maneira dele e parar com essa vida de tentativas. Parece que existem pessoas que estão em uma eterna tentativa, tentando ser feliz, tentando prosperar, tentando a realização, tentando isso, tentando aquilo. Pare de tentar, você já tem a fórmula, você já sabe o que precisa ser feito. Então neste momento eu gostaria que você entrasse em oração, dizendo: meu Deus, eu sei que eu tenho muitas aflições, eu sei que ser um servo do Senhor não me isenta de aflições, não me isenta de lutas, não me isenta de dificuldades, não, meu Deus, até porque eu tenho enfrentado muitas, mas na tua palavra diz que muitas seriam as aflições do justo, mas diga isso: mas o Senhor vai me livrar de todas elas, não é de algumas, não é dessas ou aquelas, mas de todas elas. Por muito tempo eu tenho caminhado debaixo de humilhação, por muito tempo, diga isso, eu tenho caminhado debaixo deste jugo que tem me escravizado, por muito tempo eu tenho ficado preso a essa determinada realidade. Hoje eu não aceito mais, eu estou me levantando, eu estou me posicionando de uma forma diferente, eu estou me levantando, meu Deus, para nunca mais cair. Não, eu não preciso perder mais absolutamente nada. Diga isso: eu não preciso perder absolutamente nada. Eu não preciso mais perder tempo. Não, muito pelo contrário, eu posso avançar anos em resultados se eu me posicionar da forma certa. Então diga: meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude, me capacite. Eu peço que o Senhor me honre, eu peço que o Senhor me dê direções, eu peço que o Senhor me dê sabedoria, me ajude a enfrentar os meus inimigos, me ajude a enfrentar os meus obstáculos. Eu não vou me intimidar, diga isso: nunca mais, eu nunca mais eu vou me deixar me intimidar por um problema, eu nunca mais vou me deixar intimidar por uma má notícia, eu nunca mais eu vou me deixar me intimidar por uma situação que se levantou. Ela se levantou, mas ela vai cair por terra. Ela se levantou contra o meu casamento, mas ela vai cair por terra. Ela se levantou contra a minha família, mas ela vai cair por terra. Ela se levantou contra a minha saúde, contra a minha vida, contra a vida dos meus filhos. Ela se levantou contra o meu casamento, contra o meu financeiro. Ela se levantou lá no lugar onde eu trabalho, mas ela vai cair por terra. Eu não vou negociar a minha vitória. Diga isso: eu não vou negociar a minha vitória. Eu não abro mão daquilo que é meu. Eu não vou ficar esperando a ajuda dos outros. Eu estou me posicionando, eu estou reivindicando aquilo que é meu. Eu estou me posicionando com fé, eu estou me posicionando com ousadia. Diga isso com muita fúria: eu não aceito mais esse problema, eu não aceito mais essa situação, eu não aceito. E quais são as situações que você não aceita mais? Comece a apresentar a Deus quais são os problemas que você não aceita mais enfrentar. É a solidão, é o problema sentimental, problemas financeiros, dívidas que parecem ser insanáveis, impagáveis, o que você não aceita mais, enfermidades. Muitos receberam diagnósticos que não tem cura, que não tem mais jeito, mas diga isso: eu tenho jeito sim, eu vou vencer, eu vou ter grande êxito, eu serei bem sucedido em absolutamente tudo, eu não vou fracassar dessa vez. Eu estou me levantando para dar o tiro certo, eu estou me levantando em direção à minha vitória. Chega dessa vida de tentativas, chega dessa vida de tentativas, não, muito pelo contrário, eu vou lutar, mas eu vou lutar pela força do braço do Senhor. Eu estou me levantando, mas eu estou me levantando da forma certa. Por muito tempo não foi falta de perseverança, não foi falta de colocar força, mas foi falta de usar as ferramentas certas. Então diga: meu Deus, eu não vou lutar com as armas humanas. Não adianta nada, meu Deus, eu mexer na estratégia aqui, não adianta nada eu mudar os meus planos. Se eu não mudar as minhas armas, as coisas vão continuar do jeito que estão, e eu não quero isso para mim. Deus está te chamando para usar as armas dele, e as armas dele são infalíveis. O mal não resiste às armas dele, o mal não consegue aguentar. Quando você usa elas, o mal cai por terra, ele perece, ele não vai te acompanhar mais. Diga isso: ele vai perecer, ele não vai acompanhar mais. Por muito tempo eu fui derrotado, por muito tempo eu fui humilhado, mas agora eu estou colocando um basta nisso, eu estou colocando um ponto final. Eu não serei mais derrotado, eu não serei mais envergonhado, não, muito pelo contrário. Meu Deus, eu estou
estou aqui me posicionando da forma certa para viver uma história totalmente diferente. Eu estou me posicionando de uma forma certa, meu Deus, porque eu não aceito, eu não vou perder absolutamente nada na minha vida, eu nunca mais vou perder a paz. Meu Deus, eu peço que o Senhor entre e faça, meu Deus, o sobrenatural acontecer na vida de cada uma dessas pessoas. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, não existe nada que o Senhor não possa realizar. Então entre para definir, entre, meu Deus, sentenciando a vitória, o seu povo. Eu peço que o Senhor intervenha em favor de cada uma dessas pessoas. Eu peço que o Senhor se levante com o seu braço direito, com a sua mão direita vitoriosa, para honrar o seu povo, para favorecer o seu povo, e que verdadeiras mudanças comecem a acontecer. Meu Deus, aqueles homens, os israelitas, fracassaram no mesmo lugar 2 vezes, mas depois eles tiveram um grande êxito. Se eles fracassaram no lugar onde eles estão até o dia de hoje, eles não vão fracassar mais. Meu Deus, eu quero determinar os fracassos, as derrotas acabam hoje. Eu quero determinar e ordenar o mundo espiritual, as derrotas e os fracassos acabam hoje, as más notícias acabam hoje, o sofrimento acaba hoje, o choro de lamento acaba hoje. Não, muito pelo contrário, meu Deus, uma nova fase começa agora, uma nova fase começa nesse dia, uma nova fase vai ter início a partir deste momento, porque é tempo de vivermos um novo tempo. Diga isso. Como será a sua nova vida? Como serão os seus novos resultados? Comece a declarar cada um dos seus sonhos e projetos materializados. Diga, meu Deus, o que eu coloquei aqui vai se materializar. O que eu coloquei no meu propósito, o que eu coloquei no meu projeto, vai se concretizar. O Senhor vai trazer à existência aquilo que existe. O Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe. O Senhor vai fazer acontecer aquilo que não vinha acontecendo. Se existia algo que travava, declare isso, não trava mais. Se existia algo que impedia, não impede mais. O posicionamento desses homens começou com uma grande tragédia. A mulher daquele homem foi violentada e ela foi morta. Não deixe que nada tenha acesso à sua vida. O mal se levanta para roubar, para matar a tua vida, a tua felicidade, para matar a tua fé. Diga, não vai matar mais, não vai me roubar mais. Não tem poder, não tem autoridade, não tem autonomia, não tem poder sobre a minha vida. Eu que tenho poder sobre todas essas situações. Eu não vou me dobrar perante elas, elas vão se dobrar perante a minha fé, porque aquele que está com você, diga isso, é maior do que tudo. Aquele que está com você é maior do que o seu problema. Aquele que está com você é maior do que as suas aflições. Aquele que está com você é maior do que as suas dificuldades. Aquele que está com você é maior do que o seu sofrimento. Aquele que está junto com você é maior do que as suas lutas. Aquele que está junto com você te garante a vitória. A vitória já é certa, assim como nós lemos alguns versículos anteriores. A vitória já é certa. Você luta com a vitória, você luta com a vitória. Você já é mais do que vencedor em todas as coisas. Você é vencedor em todas elas. A vitória já é certa. Não há quem possa impedir isso. Não há quem possa impedir que os seus resultados cheguem. Não há quem possa impedir que você viva uma nova história. Não há quem possa impedir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe para cá um instante. Projeta para eles Ezequiel. Repita comigo, com muita fé, com muita força, como se a sua vida dependesse disso, porque na verdade depende. Repita comigo: as coisas não vão continuar como estão. De novo, as coisas não vão continuar como estão. De novo, as coisas não vão continuar como estão. Você tem que dizer isso todos os dias para você. O meu casamento não vai continuar como está. A minha empresa não continuará como está. Os meus filhos não continuarão como estão. O meu trabalho não continuará como está. A minha vida não continuará como está. Existe uma outra tradução que diz assim: não serão as mesmas coisas. Agora será diferente. Repita comigo: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repita comigo novamente: mas a nossa vitória é total, é completa.
Não lute para vencer uma ou outra coisa. Até porque Deus, aquele que deu início à boa obra, é poderoso para completá-la. Vocês estão em um processo de construção na vida de vocês. Ele não vai construir um cômodo e vai deixar o outro faltando. Ele não vai levantar uma área da tua vida e vai deixar a outra em ruínas. Não, muito pelo contrário. A vitória será total, a vitória será completa, a vitória será em todas as áreas da sua vida. Onde vocês fracassaram, eu quero declarar sobre a sua vida, onde vocês fracassaram, vocês terão um grande êxito. Onde vocês sofreram, vocês terão um grande paz. Onde vocês choraram de tristeza, vocês vão chorar, mas de grande alegria. Vocês vão sorrir, vocês darão muitas risadas. Onde vocês foram amaldiçoados, vocês serão abençoados. Onde vocês foram humilhados, rejeitados, colocados nas posições mais baixas, vocês serão honrados, colocados nas posições mais altas. Eu concordo com as suas vitórias. Eu quero determinar que cada um dos seus propósitos, cada um dos seus projetos, venham se materializar, venham se concretizar, cada um deles. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a vida dos teus filhos, eu abençoo a tua saúde, eu abençoo a tua vida em todas as áreas, e eu declaro isso: a sua vida não vai continuar como está, as coisas não continuarão como estão, as coisas não continuarão como estão, as coisas não continuarão. A partir de hoje, tudo será diferente na sua vida e na vida de todos vocês que estão nos acompanhando pela transmissão. Eu te abençoo, eu declaro: assim será, em um nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, a partir de hoje, tudo será diferente na minha vida. A partir de hoje, as derrotas acabam. Nunca mais eu vou perder uma batalha. Nunca mais eu perderei uma luta. A partir de hoje, somente vitórias. Você crê nisso? Então assim será, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.